somos gratos porque o Senhor um dia decidiu nos atrair e para que isso acontecesse, nos abrindo as portas novamente à tua presença, o Senhor necessitou entregar seu único filho, o Cordeiro de Deus, aquele que deu a sua vida em resgate por muitos. O ato de dar, isso não é algo só ensinado com palavras, o Senhor nos ensinou isso na prática, nos ensinou isso dando, fazendo, e nós te louvamos por isso, porque tu és um Deus tão maravilhoso que não nos ensinou aquilo que não viveu através de Jesus aqui na terra. Ele veio e como ser humano, Ele escolheu dar a sua vida. Nós queremos, Senhor, a cada dia escolher também dar as nossas vidas e nessa manhã nós queremos te dar também daquilo que nós temos para que a tua igreja, o teu reino e a tua obra, no que diz respeito às necessidades que ela tem, continue a crescer e a se expandir pelo poder do nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Abra em Mateus 27:15. Deixa a tua Bíblia aí aberta e depois nós vamos ler juntos o texto de Mateus 27. Aleluia. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Tem um lugar especial para ti, Senhor, aqui em nossas vidas. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Se você conhece essa canção, eu vou cantar mais uma vez, eu quero que você cante comigo. Jesus, Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu
Jesus, toma o teu lugar. Oh, toma o teu lugar, Jesus. O primeiro lugar, o melhor lugar, o lugar de honra. Toma o teu lugar em nossos corações, toma o teu lugar em nossas famílias, toma o teu lugar, Senhor, nesta igreja, e fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muitos comemoram a Páscoa, mas não sabem o que realmente isso significa. Eu já falei sobre esse tema várias vezes. Mas você sabe que tem certos assuntos em igrejas que você precisa realmente sempre estar falando sobre eles. E ensinando e relembrando. Isso é igreja também. Como um pai que ensina seus filhos, às vezes você precisa relembrar algumas verdades. E muitos estão comemorando a Páscoa nesse momento. Mas, na verdade, nós estamos quase como o povo daquela época, que com o passar dos tempos não passou adiante a sua visão e seu amor por Deus como um legado. Você sabe que Deus vem com a sua glória, e Ele mesmo diz que ia endurecer o coração de Faraó, para que ele pudesse manifestar a glória dele. E Ele então usa Moisés para manifestar aquelas 10 pragas que nós conhecemos como as 10 pragas do Egito, cuja última delas foi a mais terrível de todas, quando os primogênitos, que são os primeiros filhos de uma família, talvez a gente tenha aqui alguns primogênitos, o primeiro filho nascido numa família, o primogênito, a Bíblia nos conta que todos os primeiros filhos das famílias do Egito morreram naquele dia. As famílias do povo de Israel foram preservadas, porque a Bíblia diz que eles passaram nas portas o sangue do cordeiro. Foi uma ordem de Deus. E Deus falou: peguem um cordeiro, façam um sacrifício, e com o sangue dele, passem esse sangue nas portas, porque quando o anjo passar, e aquele era um anjo que veio para a morte, quando o anjo da morte passar, então as suas casas, as suas famílias serão preservadas, porque ele verá ali o sangue do cordeiro. E na verdade isso já trazia uma simbologia para o que aconteceria no futuro. Jesus dando sua vida e derramando seu sangue por nós. Hoje, em nós cristãos, o sangue de Jesus é uma marca. Nós somos lavados e remidos através do sangue de Jesus. Naquela época, o cordeiro foi o animal usado, e a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E você vê como o Velho Testamento se assemelha ao Novo. Então, algo aconteceu naquela época que nós não podemos deixar que aconteça hoje. O que aconteceu? Apesar de Deus liberar aquelas 10 pragas, apesar de Deus usar um homem chamado Moisés, escute, apesar de Deus conduzir o povo pelo meio do Mar Vermelho com pés secos, as águas como colunas à sua volta, como paredões de água. Imagina isso. A Bíblia diz que o povo reclamou porque tinha fome. O que Deus fez? Mandou cair pão do céu. Todo dia. Irmãos, por 40 anos aquele pão caiu do céu. Todo dia, eles podiam colher. Eles não precisavam guardar porque aquilo apodrecia. Eles todos os dias podiam sair certa hora da manhã e colher. Se eles tivessem enjoado de comer pão, e era um pão feito por Deus, essa padaria estava no céu mesmo. Não tem outra padaria como essa. Nem a melhor padaria do mundo se assemelha a essa padaria, irmão. A Bíblia fala até como aquele sabor se parecia. A perfeição que era aquele pão, o maná. Como se não bastasse, Deus envia o quê? Carne. As aves vinham e eles comiam carne. Se eles tinham frio à noite, porque o deserto é muito frio de noite, é o extremo, né? Durante o dia
É muito quente, é quente. Eu fui no deserto de Israel, é tão quente que a gente pegava aquela garrafa d'água e jogava na pele. Pegava água e fazia assim na pele, nas pernas, na cabeça, no rosto, porque parecia que você estava fervendo. Então, muito quente, o que é que Deus fazia? Mandava uma coluna de nuvem para duas coisas: guiar o povo e protegê-los do sol. À noite, o deserto ele vai para um outro extremo, ele fica muito frio, mas frio de verdade, frio de você querer colocar casaco, tá? Então, o que é que Deus fazia? Mandava uma coluna de fogo, que não só guiava o povo, mas os aquecia no frio. Então, você vê as maravilhas de Deus. O povo reclamou que estava com sede, o que é que Deus fez? Fez sair água de uma rocha. Deus fez brotar água da rocha. Deus era tão bom que o calçado da pessoa crescia conforme o pé dela crescia também. A roupa não se envelhecia. Então, se a criança tinha uma camisa, imagina, irmão, a camisa crescer no corpo da criança. Eu não estou pregando heresia, não, tá? Eu estou falando do que a Bíblia diz. Então, você tinha um povo envolvido em milagres, envolvido assim, na glória de Deus. Mas o que aconteceu com aquele povo? Aquele povo, com o passar do tempo, não passou adiante o que aconteceu. Eles não levaram adiante as coisas que Deus havia realizado. E você vê uma geração de pessoas após tudo aquilo, com o tempo, alguns que sequer conheciam as maravilhas de Deus. Nós hoje estamos realmente vivendo como que nesse tempo, um tempo em que comemoramos a Páscoa, mas uma Páscoa sem Cristo, uma Páscoa sem Jesus. Eu quero dizer algo para você, em nome de Jesus, ensine a palavra de Deus aos seus filhos. Não permita que eles cresçam sem conhecer a Jesus. Não permita que eles cresçam sem carregar a sua fé. Passe a sua fé adiante. Que essa fé seja como um legado. Eu estava falando ontem sobre a questão de visão e legado. A Bíblia diz em Abacuque que a gente tem que escrever a visão em tábuas. Aquilo está falando de estabelecer, de ser algo cravado. E a Bíblia diz, seja algo tão claro a ponto de quem passa correndo conseguir ler. Seja claro para sua família, seja alguém que passa adiante o seu amor por Deus. E por que você ama a Deus? Coma o chocolate, mas ensine a eles a verdade. Nós temos que ser não radicais, mas estratégicos. Não é proibir a criança de comer um ovo de chocolate, mas é ensinar para ele que, na verdade, isso não tem nada a ver. Um coelho e um ovo não tem nada a ver com o verdadeiro sentido da Páscoa. A Páscoa, ela já existia, e eu quero que você entenda isso, antes de Cristo. E foi uma festa que começou com o propósito de comemorar a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. E hoje nós a associamos a Jesus porque ele morreu e ressuscitou num período da comemoração da festa da Páscoa. Muitos não sabem que a Páscoa ela começou comemorando a liberdade. Na verdade, numa alusão à época, assim como o sangue daquele cordeiro, eu falei isso para vocês, hoje nós temos sobre nós o sangue de Jesus. Naquela época, a Páscoa comemorava a libertação física. Eles eram escravos e Deus os conduziu pelo deserto em liberdade. Hoje, o sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, o sangue de Jesus, ele nos liberta não fisicamente, mas ele nos liberta principalmente para a eternidade, é uma libertação interior. Ele liberta a tua mente, ele liberta o teu coração, ele liberta a tua vida. A Bíblia conta que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, açoitados.
mas ali dentro da prisão, na cadeia, acorrentados. Eu imagino eles acorrentados talvez pelas pernas e braços, de repente no chão, totalmente aprisionados e feridos. Você poderia dizer, fisicamente eles estavam presos, mas a Bíblia diz que eles cantavam louvores a Deus. Eles tinham uma liberdade que ninguém poderia tirar deles. Ninguém poderia aprisioná-los daquela forma. Não. Os corações deles eram corações libertos através do sangue de Jesus. Então, naquela época se comemorava essa libertação do Egito. Hoje, nós não comemoramos apenas isso, nós comemoramos o fato de que podemos ter vida eterna em Cristo Jesus. De que podemos viver eternamente na presença do Senhor. Então a Páscoa hoje para nós simboliza isso, simplesmente a libertação que Jesus nos ofereceu na cruz do Calvário. Eu lamento em dizer que muitos cristãos estão dentro das igrejas, mas ainda não são livres. A Bíblia diz que muitos vão chegar diante do Senhor e vão dizer: Senhor, 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 em teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu falei novas línguas. Mas Jesus vai dizer: olha, aparta-te de mim, eu não te conheço, não sei quem você é. Eu quero chamar a tua atenção essa manhã, meu irmão. Por favor, presta muito atenção nisso, porque eu não quero que você esteja aqui, culto após culto, enganando a si mesmo, tentando se enganar. Eu quero que você entenda que você pode e deve ter a certeza de salvação. Eu já vi cristãos vacilantes. Você tem certeza que você vai para o céu se você morrer hoje? E a pessoa meio que vacilar na resposta, dizer: não sei, talvez, quem sabe. Não. Um cristão verdadeiro, que ama Jesus, ele pode afirmar, porque a Bíblia nos garante isso: se eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, então eu posso afirmar que se eu morrer hoje, eu parto para a eternidade com o Senhor. Eu vou viver eternamente na presença de Deus. Você como cristão, minha irmã, você como cristã, você precisa ter certeza de vida eterna. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, você precisa então, em nome de Jesus, orar, se colocar diante do Senhor. Nós vamos fazer isso hoje no final da palavra e dizer verdadeiramente: eu te entrego a minha vida, Senhor. Você jamais será perfeito, jamais será alguém que não vai falhar nunca. Nós somos seres humanos, mas mesmo assim nós podemos dizer: eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele perdoa os seus pecados, Ele perdoa os nossos pecados e Ele nos abre uma porta para a vida eterna. Então, não fique enganado. E como eu posso saber, pastor? Jesus chega para Nicodemos e diz, e Nicodemos o procura na verdade, e diz: Senhor, eu quero ter isso que tu tens. Olha, eu sou mestre em Israel. Sabe o que Nicodemos estava dizendo para Jesus? Jesus, é o seguinte: eu conheço a Bíblia. Eu fiz um seminário de teologia. Eu não só fiz o seminário, eu dou aula de teologia. Eu ensino a Bíblia na minha igreja. Eu ensino, eu sou mestre. Mas eu vou te dizer uma coisa, Nicodemos admite: apesar de eu ter todo o conhecimento, eu ainda não estou vivendo isso aí que o Senhor está pregando. Por favor, eu quero viver isso aí. Aí Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, se você quer viver isso que eu tenho, você precisa nascer de novo. E para nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito. Aí ele diz: mas Senhor, como que eu vou nascer? Eu vou voltar a ser criança no ventre da minha mãe? E Jesus fala: eu não estou falando desse nascimento físico, eu estou falando de um nascimento dentro de você. A sua vida tem que mudar. É como se eu vejo Jesus dizendo para ele: Nicodemos, sai da teoria, vem viver a prática do Evangelho, tá? Vem viver essa prática. Vem realmente, mais do que ensinar a dar, venha dar você. Mais do que dizer como fazer, vem fazer também. Vem participar disso. Então, o Espírito Santo nos convida como igreja
para que nós não sejamos só ouvintes da palavra, mas praticantes. Você sabe, eu sou pastor todo esse tempo, esses 10 anos, como eu tenho dito sempre desde a minha infância, servindo a Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: Pastor Heber, como você é um homem de Deus, como você... Olha, eu quero caminhar dessa forma. Ou então você admira alguém na sua vida. Mas você sabe que às vezes eu estou em casa e eu oro dizendo: Deus, eu não quero apenas que as pessoas me vejam como um homem de Deus, mas eu sozinho no meu quarto, contigo, eu quero ser um homem de Deus. Me ajuda a ser um homem de Deus de verdade, Senhor. Eu quero me orgulhar no bom sentido. E a Bíblia me dá abertura. Se você vai se orgulhar, se orgulhe então em servir o Senhor. Eu falo: Deus, eu quero me orgulhar em te servir. Eu quero me orgulhar em que mesmo ninguém me olhando, eu continuo te amando e respeitando a tua palavra. Me ajuda a ser esse homem de Deus. Não é pelos outros não, Senhor, é por mim mesmo. É por mim, eu quero ser um homem de Deus por mim primeiro. E depois eu vou abençoar a vida de alguém. Então entenda que nós não estamos aqui contando uma fábula, uma história. Nós não estamos brincando de ser igreja, tentando achar uma verdade. Nós já encontramos a verdade é Cristo. A verdade é Jesus. E nessa Páscoa nós comemoramos isso. Aqui em Êxodo 12, 21, só escute, a Bíblia diz: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhes: ide e tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias e comemorai a Páscoa. Velho Testamento. No Novo Testamento, onde eu pedi que você abrisse Mateus 27, 15. Mateus 27, 15. A Bíblia diz: ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: solte Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhes todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Como diz o texto, isso aconteceu por ocasião da Páscoa. E havia ali uma questão que era: como a Páscoa comemora a liberdade, a libertação do povo do Egito, eles tinham o costume de sempre naquela época libertar um preso. E eles traziam isso ao povo: quem nós vamos libertar? E na época Jesus estava ali naquela condição porque ele tinha feito milagres, ele estava pregando o evangelho, ele estava pregando o reino de Deus, e por inveja, a Bíblia diz, muitos queriam matá-lo. Até os próprios sacerdotes da época, essa é a verdade. Eles geraram todo aquele ambiente. Mas tinha ali aquele criminoso Barrabás, que provavelmente assassino, estuprador, um homem horrível, um homem terrível. Mas a multidão, ao invés de escolher Jesus, escolhe Barrabás. Mais uma vez, eu quero te dizer nessa manhã,
Jesus veio, Ele veio para nos dar uma liberdade plena, a salvação eterna. Então, que nós possamos escolher a liberdade que só Ele pode dar. E você pode, se você está aqui hoje e ainda não fez isso, você pode ser liberto nessa manhã. Porque a liberdade que Cristo oferece, ninguém mais oferece. Aquele que vier e tomar dessa água, nunca mais terá sede, no sentido de que permanecerá para todo sempre livre. E eu quero então te dizer que nós precisamos fazer as escolhas certas. Quem nós temos escolhido? O que nós temos escolhido para a nossa vida? E eu vejo que até os dias de hoje, nós continuamos muitas vezes escolhendo Barrabás. Quando desobedecemos à vontade de Deus, quando escolhemos pecar, quando negociamos a nossa unção e a santidade que Deus nos dá, trocando isso por prazeres momentâneos. Mas com temor nós precisamos escolher o Senhor. Deus, desde o Velho Testamento, tem nos dito: vejam, eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. O que vocês vão escolher? Por favor, escolham a bênção, para que eu possa abençoá-los. Não escolham a maldição. Mas é interessante que aquele povo gritava que o sangue dele, que o sangue de Jesus, que a maldição por derramar esse sangue caia sobre nós, caia sobre os nossos filhos. A Bíblia diz que Deus é aquele que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Você pode estar plantando escolhas que vão influenciar a vida dos seus filhos e das gerações que vierem após você. Mas Deus também é aquele que, quando gera uma aliança com um pai, Ele abençoa até as próximas gerações seguintes. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Um Deus que se move na vida daqueles que pertencem ao Senhor. Deus é bom, meus irmãos. Você sabe quando você gosta muito de alguém e por amor a esse alguém você trata bem os filhos dele? Não é assim? Você vê aquele menino, você não vê só ele, você vê os pais dele. E então você trata bem, porque você vê os amigos que você tem, os pais dele. Deus nos ama tanto que Ele já tem planejado algo maravilhoso para os nossos filhos, dentro da nossa escolha e da nossa postura diante dele. Então nós podemos aprender nesta festa que comemora a libertação, que as escolhas são importantes. Cuidado com as más influências na sua vida. Eu posso até imaginar aqueles sacerdotes no meio do povo dizendo: escolham Barrabás, escolham o pecado, escolham a maldição, escolham aquilo que é errado. Eu quero te dizer, tenha cuidado com as amizades que você tem, tenha cuidado com as pessoas com quem você se associa. Você sabe, as amizades elas têm uma importância tremenda na nossa vida. E você vai começando a crescer, a se parecer com as pessoas com quem você convive. E se você convive com uma má influência, você corre um sério risco na sua vida. Eu, graças a Deus, tenho cultivado amizades que têm me inspirado a ser alguém melhor, que têm me inspirado a ter atitudes, a ter escolhas melhores na minha vida. E eu quero te dizer, fique sempre com o que a palavra de Deus te ensina e te mostra. Nós somos chamados por Deus para influenciar o mundo, não para sermos influenciados por Ele. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Sal da terra. Antes de vir para cá, eu comi uma tapioca lá em casa e eu brinquei com a minha esposa. Eu disse: amor, acho que você esqueceu o sal, porque parece que eu estou mastigando água. Eu brinquei com ela. Depois ela vai me puxar a orelha na hora que a gente sair daqui. Mas é porque ela está controlando a minha alimentação. Então, nada de açúcar, sal muito pouco. E eu tô nessa vibe. Olha, tá vendo? Tudo bem, estou comendo desse jeito aí. Aí aquele café vem, eu estou começando
a ter prazer no sabor do café sem o açúcar, porque meu café já vem quase sem açúcar mesmo. Uma gotinha de adoçante, eu tenho que implorar para ela, pelo amor de Deus, põe mais uma gota aqui dentro. E aí eu mastigando aquela tapioca, irmão, que já não estava com manteiga, estava com banha de porco, porque também tirou a manteiga da minha vida, né? E aí manteiga, até o azeite, agora eu estou comendo com banha de porco. Aí tá certo, vem aquela tapioca já branca da banha de porco, e quando eu mastigo sem sal. Aí eu falei, por favor, amor, pelo amor de Jesus, traz esse saleiro para mim. Mas eu estou te falando, como é ruim você comer uma coisa sem sal, não é verdade? Você vai comer na casa de alguém que está regulando o sal, meu irmão, é uma provação. Eu quero te dizer que o mundo precisa de sabor, tá? Como essa comida sem sal, que às vezes você come, você quer ter saúde, você está comendo, mas olha, o mundo precisa de sabor. E o sal, ele realça o sabor do alimento. Eu quero te dizer que o Evangelho, ele vem para salgar o mundo, no sentido de mostrar ao mundo, existe algo mais, existe uma vida nova, existe um sabor a mais para você. E a Bíblia diz que nós somos o sal, nós somos a luz. Então nós somos aqueles que vieram para influenciar. E o mundo tem dito muitas coisas, mas nós ficamos com o que a Bíblia diz. Eu tenho falado, por exemplo, que eu uso o Instagram, mas eu estou começando a chegar à conclusão que o Instagram ele foi feito para gente de coração saudável. De coração saudável mesmo. Estou falando coração físico, estou falando emoção saudável. Sabe por quê? Você abre o Instagram e tem lá um amigo seu que está casado, com 2 filhos, e ele posta uma foto numa viagem de férias com a família, e você já está com 35, sei lá mais, aí olha e diz assim, poxa, não casei ainda. Meu Deus, olha, meu amigo, minha amiga já, eu estou aqui. Se você não tiver o coração saudável, você começa a ficar adoecido, porque é um festival de aparências, o Instagram, é um festival de ilusão. Você pode usar essas ferramentas, mas você precisa ter muito equilíbrio para isso, porque o mundo está querendo te impor como você deve viver. Se você está solteiro ainda, não é porque Deus não te ama ou você é problemático. Não sei, tem algum propósito de Deus nisso tudo. Mas você não é menos, você não é pior, você não é ruim, porque alguém casou e você não. Mas o mundo quer te mostrar o quê? Você está solteira, você não é boa o suficiente. Então o mundo está dizendo muita coisa. O mundo está dizendo coisas através da internet, o mundo está dizendo coisas através dos amigos. Mas eu quero te dizer, fique com o que Jesus te diz nessa manhã. Entenda, você é amado por Deus, você é precioso, você é especial. Deus ama você, Ele não se enganou quando te fez. Então entenda isso. Ame o Senhor. Ame o Senhor, porque Ele te ama. Não deixe que o mundo influencie você, mas você deve ser uma influência para o mundo. E nós somos chamados para isso. E os tempos de hoje são bem delicados. Nós vivemos numa época em que boa parte das pessoas nem crê em Jesus, não crê na vida após a morte. Você sabia que numa pesquisa, uma boa parte da população mundial acredita que quando nós morremos, tudo se acaba. Passou, não existe mais nada. Bill Hybels diz que se isso fosse verdade seria injusto, porque como que pode pessoas como Nelson Mandela, como que pode pessoas como Martin Luther King, como Madre Teresa de Calcutá, que deu sua vida inteira pelos pobres, como que pode essas pessoas terem o mesmo destino que alguém que não quis Deus na sua vida? Como que pode alguém que fez tanto pelo reino? Então, nós precisamos entender que existe vida após a morte. E vida após a morte só com Jesus. Então, cuidado para não ser influenciado, mas para que você influencie. Não julgue as pessoas. Jesus foi julgado injustamente.
não tenha uma vida de julgamentos, mas tenha uma vida em que você ora, em que você profetiza sobre a vida do outro a mudança. Não fica apontando e julgando. Mateus diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis vos medirão também. Não julgue as pessoas em qualquer circunstância, mas se você está vendo algo errado na vida de alguém, então ore, entregue a vida daquela pessoa nas mãos de Deus. Essa questão, esse poder de julgar não é nosso, ele pertence a Deus. Ele, o nosso Senhor, é o justo juiz. Nós não somos juízes de ninguém. Não importa qual seja a circunstância, nós fomos chamados para dar sabor, para amar. Uma das partes que eu penso que seja mais importante durante essa passagem bíblica é o momento em que Pilatos lava as mãos. Ele diz assim mesmo: olha, vocês estão vendo? Que conste, que fique gravado que eu estou lavando as mãos. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem está crucificando Jesus não sou eu, são vocês. O que é que ele quis fazer? O que nós brasileiros dizemos que é o que? Tirar o time de campo, né? Ele não queria se responsabilizar, mas ele tinha uma grande autoridade ali. Ele podia fazer uma escolha. A mulher dele o havia dito: olha, esse homem é inocente, eu sonhei com ele, eu sofri com ele, sai desse negócio. Isso que está acontecendo aí não é bom, isso que você está fazendo não é de Deus. Então ele lava as mãos e ele diz assim: eu não tenho nada a ver com isso. Você sabe que muitos de nós estamos fazendo isso hoje, nós cristãos. A gente diz assim: não, pastor, isso que está acontecendo comigo é culpa do diabo. A culpa não é minha, a culpa é do meu pai. Foi meu pai que me criou assim. Mas é interessante porque se você conhece a verdade, o que teu pai te ensinou, se foi errado, não vale mais. Você tem que começar a viver o novo conhecimento que você adquiriu agora através da palavra. Você não pode continuar errando, sabendo que você está errando e colocando a culpa no teu pai. Se teu pai te ensinou errado, mas Deus está te ensinando certo. Então você não é mais inocente. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu irmão. Sabe aquela coisa de criança, quando os irmãos faziam uma peripécia lá, e o pai dizia: quem foi? E o outro botava a culpa no, né? Foi ele, papai. Para tentar se livrar da peia, né? Da pisa. Foi esse aqui do meu lado. Um irmão querendo pôr a culpa no outro. Então, nós lavamos as mãos quando achamos que a responsabilidade em cuidar dos membros da célula é só dos líderes. Não, para que eu vou ligar? O João faltou à célula, ele não veio mais, me disseram que ele está com problema, mas para que eu vou ligar? Tem líder para isso, o vice-líder está aí para isso, o anfitrião está aí para isso, eles têm responsabilidade, eu sou só membro da célula. Para que eu vou fazer isso? Nós lavamos as nossas mãos quando não atendemos a necessidade de alguém, se podemos atender. Você sabe que uma vez eu vim ali escute isso, porque isso me marcou profundamente esse ano, agora. Eu vinha na Kazuo Moyama dirigindo meu carro e vi um acidente. Eu testemunhei um acidente de um carro atropelando um cara de moto. Na esquina da Kazuo Moyama com a 1º de maio. Bem naquele sinal. Rapaz, foi uma pancada tão grande, pastor João, que aquele cara saiu se quebrando no chão. A moto ainda caiu em cima das pernas dele. Eu estacionei o carro e pensei: eu vou fazer alguma coisa, né? Corri e o cara estava no chão. A impressão que eu tive é que ele estava tudo quebrado, ele estava morrendo. Eu falei: esse cara rompeu alguma coisa por dentro e acho que é questão de pouco tempo para ele morrer. E aí eu cheguei, eu lembro que eu me ajoelhei do lado dele e peguei a mão dele. Falei: fulano, quer dizer, qual é teu nome? Aí ele disse assim: meu nome é tal. Eu disse assim: olha, fulano, tu precisa de Jesus na tua vida. Eu estou aqui para te dizer isso, tá?
olha, vou ficar contigo, estou segurando a tua mão. E aí eu falei assim, Deus tem um plano na tua vida. Eu não me lembro exatamente as palavras que eu usei, mas eu preguei o evangelho e o cara se converteu, aceitou Jesus. O que eu fiz? Fiquei com ele, vou segurar tua mão até os bombeiros chegarem. Alguém chamou o bombeiro? Chamou. Aí os bombeiros chegaram, socorreram, botaram ele naquela maca, aquele colar cervical e tal, e levaram. Mas eu saí dali pensando, esse cara aí não tem jeito, esse aí, acredito que vai morrer. Mas graças a Deus entregou a vida para Jesus. Se ele morre, ele vai para o céu. 5 anos se passaram. 5. Eu estou ministrando no retiro de líderes lá da Igreja Despertar da Graça, da IDG. Ministro, oro, termina aquele culto, um jovem me aborda e diz assim: pastor, eu vim te agradecer, porque 5 anos atrás foi a sua voz que me acalmou no sinal de trânsito, quando eu fui atropelado com a minha moto, e era o rapaz que eu tinha socorrido. Hoje ele é um dos líderes na igreja, está servindo Jesus, gente, lá. Eu achei que ele tinha morrido, já tinha esquecido, não me lembrava mais, nem falava. Eu nunca falei aqui sobre isso, mas isso aconteceu 5 anos atrás. E hoje ele está lá. Eu postei até uma foto falando do testemunho. Gente, aquilo mexeu comigo. Sabe por quê? Uma atitude que você tem, você talvez não tenha consciência, mas ela pode repercutir de uma maneira extraordinária na vida de alguém. Talvez uma palavra que você diga a alguém, um gesto que você tenha, você não sabe, mas isso pode mudar o rumo da história da vida de alguém. Eu me lembrei da parábola do bom samaritano. Muitos vão passando, né? E eles não dão a mínima para aquele homem que tinha sido roubado e estava ali semi-morto, a Bíblia diz. Mas o bom samaritano, ele para, ele cuida das feridas daquele homem, ele o leva para um hotel, uma pousada, e ali ele cuida dele. Eu quero te dizer uma coisa: seja alguém que vai ter atitudes no reino de Deus. Perguntaram para um escritor inglês, na verdade americano, ele é um grande escritor cristão, ele já partiu, está com Jesus agora, Dallas Willard. E perguntaram para ele: o que você acha que é mais difícil em ser um pastor, em cuidar de uma igreja? Ele parou, pensou e respondeu: a dificuldade maior em ser pastor de uma igreja é tentar convencer as pessoas a servir a Deus. É tentar adular, como a gente diz, na Paraíba fala muito isso, né? Paparicar alguém para que ele use o dom que Deus já deu a ele. A Bíblia diz que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Você sabe que hoje, aqui na igreja, nós precisamos de pessoas para trabalhar na comunicação, filmagens, fotografia, projeção, para nos ajudar com a edição das mensagens. Nós precisamos de pessoas para nos ajudar com a Ação Kids, Ministério Infantil, cuidando das nossas crianças. Nós precisamos de pessoas no diaconato, na intercessão, no ministério de consolidação, alicerçando. Nós precisamos de pessoas servindo em todas as áreas, meus irmãos, das mais diversas. E eu quero te perguntar: de que forma você tem usado os talentos que você tem? Hoje aqui na igreja a gente tem ministério até de brigada de incêndio. Se alguém passar mal agora, nós temos aqui pessoas que vão te socorrer, te dar os primeiros socorros. Então, nós temos diversos ministérios. Eu já disse uma vez: se você chegar para mim e disser assim: pastor, tem um ministério que está faltando na igreja, mas eu queria fundar esse ministério, nós vamos conversar. Você pode ter certeza que a gente vai conversar. E se for uma direção de Deus, nós vamos começar um ministério novo. Eu quero que você entenda que não falta espaço para você servir, mas muitas vezes nós temos tanto talento e dons e nós não temos usado aquilo que temos. Não se ofenda comigo, mas eu quero te confrontar a não ser um cristão
que o único momento da semana que você tem com Deus é o culto de domingo. Você precisa fazer mais do que isso. Isso não é vida cristã. Nós temos, por exemplo, culto de quarta-feira. Para você estar aqui conosco, é um dos cultos mais preciosos que nós temos na igreja. Nós temos tantas áreas em que podemos servir, mas as pessoas cada vez mais estão dizendo não para Deus. Não, tem outras pessoas aí. Você precisa se levantar como um voluntário do reino de Deus. E assim, não lavar suas mãos dizendo, não, os outros façam, meu tempo passou, não, tem outras pessoas melhores que eu. Eu vou te falar a verdade, sempre vai ter gente melhor que nós. Eu conheço muita gente melhor que eu. Inclusive eu sou casado com uma que é mais crente que eu. Ela não gosta que eu fale isso, mas é verdade. Irmãos, nós encontramos com pessoas que são melhores do que nós, mais disciplinados. Tem um amigo, o Bigardi. Eu nunca conheci um homem tão disciplinado na vida. Aquele homem é um fenômeno de disciplina. Inclusive ele lançou um livro agora, A Recompensa da Disciplina. Mas entenda, mesmo ele sendo melhor do que eu nisso, eu estou aqui servindo o reino. Eu estou aqui. Não importa. Você tem algo especial para entregar a Deus. Não lave suas mãos, mas faça a diferença. Entenda que Jesus morreu na cruz por nós. E Ele morreu para nos dar um propósito, para nos dar uma vida, uma esperança e uma vida em abundância. Se sacrificou. A questão é, que sacrifício nós estamos fazendo por Ele? A Bíblia diz em Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. João 19, 28 diz, depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, pôs numa cana de sopo uma esponja ensopada de vinagre, e lhe chegaram à boca. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 21 diz, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Jesus havia ressuscitado. Jesus não deu a sua vida por nada. Ele deu a sua vida por nós. Ele se sacrificou por nós. Nós precisamos ser gratos a Ele nessa manhã. Mas que a sua gratidão não seja manifesta só com palavras, mas que ela seja manifesta com atitudes. Com atitudes. Seja um bom cristão quando você sair por essa porta. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus na segunda-feira, na terça, quarta, toda semana, todo mês. Seja um homem de Deus quando você estiver de férias com a sua família. Não abra exceções para o diabo. Não. Em qualquer lugar do planeta em que você estiver, seja alguém cheio do Espírito Santo. Seja uma pessoa de Deus. Jesus morreu e sacrificou a vida dele para que isso acontecesse, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância.